29. Esse Provérbios 29 é um texto... Desculpa, Toda vez que a gente lê Provérbios, a gente tem que lembrar duas coisas básicas. Ele fala de sabedoria e fala de estultícia, a prática do insensato, do tolo. Ele sempre busca nos levar no caminho que Deus quer. E esse estudo de hoje, a intenção é falar sobre Deus e a sociedade. Deus e a sociedade. Quando a gente vê assim, Deus e a sociedade, o que a gente pensa? Relacionamento com Deus e relacionamento com os homens. E não é só no âmbito da igreja, mas é um relacionamento generalizado. O primeiro versículo diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Vocês já tiveram conhecimento com alguém que você conversa com ele e fala assim: não, eu sou um burro velho, não aprendo mais nada não. A gente adestra os animais a trabalharem conforme a gente necessita. E quanto mais novo é o animal, melhor você vai conseguir ensiná-lo. Até um animal aprende, por que a gente não aprende? Deus tem a sabedoria para nos dar, e nós, o que fazemos? Não vou esquentar com isso não. Você faz uma coisa errada, vem alguém e fala assim: ô meu querido, não é assim. Você tem que fazer isso, isso, isso. Aí ele não te dá ouvido. É dura cerviz. Não está pronto a ser modificado, a ser trabalhado, principalmente pela palavra de Deus, que é a sabedoria que vem do alto. E nós precisamos ter na nossa mente essa disposição. Porque o que a Bíblia nos ensina? Ensina no caminho que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. Você errou? Foi chamada a atenção? Me perdoa, esse é o caminho. Mude a sua vida e siga na direção que Deus está te apontando para uma vida feliz. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra, que vê e segue a palavra. Ele vai ter uma vida feliz. Então nós precisamos caminhar nessa direção. Aquele que repreendido não dá ouvido. Como a palavra diz aqui no final, será quebrantado de repente sem que haja cura. Não há modificação. É perdição. Vai para a perdição. Foi trabalhado, não deu ouvido. Então o nosso relacionamento com Deus trabalha o nosso coração para nos relacionarmos com as pessoas. E interessante que os próximos versículos desse texto, ele fala de algo muito importante que nós vemos no nosso dia a dia. É um relacionamento mais generalizado. Por exemplo, quando se multiplicam justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Esse suspirar é aquele gemido de dor. Vocês se lembram como é que o povo de Deus estava lá no Egito? Gemendo porque eles estavam sendo assim, sugados ao máximo, estavam sendo maltratados, não estavam sendo respeitados nos seus direitos. Não, vocês vão ter que trabalhar aqui direto. Você viu que Deus, a própria criação, nos deu uma aula de direito do trabalho. Trabalha 6 dias, no 7º descansa. Isso aí, as pessoas falam: não, é o direito romano que nos dá a tranquilidade. A Bíblia, já há muitos anos, milênios antes do direito romano, já falava de como devemos proceder em relação ao nosso próximo. Mas isso é desprezado. Ah, não, isso aí é de Deus não vale. De Deus não tem direito nem de ficar numa biblioteca de uma universidade. A palavra de Deus, em muitos locais, é proibida de estar dentro de uma biblioteca de universidade. Por que isso? É a rejeição do pecado. O pecador rejeita a palavra de Deus. E o homem de dura cerviz, ele começa também trabalhando dentro dessa ótica.
Mas quando você vê nesse segundo versículo, e também nós veremos no versículo 4, no versículo de 12 a 21, fala sobre governo. Nós sabemos que toda autoridade é instituída por Deus. Mas tem um detalhe muito importante, que é com que propósito Deus coloca alguém na direção de um povo, para a sua glória. Esse é o objetivo principal. Mas também Ele coloca para juízo, para aqueles que estão em desobediência ao que Ele ensina. E esse juízo traz sofrimento. O povo de Israel pecou. O líder que eles foram se submeter, as 10 tribos, foi ao rei da Síria. A Síria era sanguinária. Israel, o comandante do exército lá, que era o sacerdote lá do culto que eles prestavam, eles faziam umas festas. Quais eram as festas? Pega aí 100 prisioneiros, cortavam as cabeças dele e faziam um monturo de cabeças. Por isso que Jonas não quis ir lá pregar para os ninivitas, porque certamente algum parente dele no passado foi um desses que perderam a cabeça lá. Então, Deus também coloca líderes sobre nós para juízo. Mas não é por isso que nós vamos desobedecer aos líderes. Que a liderança, ela tem uma autoridade. E toda autoridade é instituída por Deus, mesmo que seja uma autoridade que a gente vê que é perversa. Porque existe uma diferença entre aquele que segue a palavra de Deus e aquele que não anda de acordo com a palavra de Deus. Chama-se a justiça. Aquele que segue a palavra de Deus, que anda no seu conselho, vai governar com justiça. Ele vai procurar resolver os problemas de maneira justa, não tratando grupos com privilégios. Quando aconteceu, o governo tomou conta da igreja, a igreja tinha os cargos no governo lá em Constantino. Ele nomeava os crentes, os cristãos, né? Os cristãos passaram a perseguir os pagãos naquela época, porque eles estavam com a força. Então, eles agiram em julgo desigual, sem justiça para com os demais. Eles não tinham direito de praticar as suas religiões, porque vinha e invadia aqueles locais. Muitos foram mortos em nome da palavra. Nós podemos fazer isso? É isso que Deus quer de nós? Ou quer que a gente respeite as pessoas para que nós também sejamos respeitados? Hoje em dia, a cada dia surge uma lei proibindo você de falar da palavra de Deus coisas que vão ferir. Ah, não, você falando isso, você está ferindo, você não está sendo politicamente correto com aquelas pessoas. A palavra de Deus é a verdade infalível e ela tem que ser falada, mesmo que as pessoas não pratiquem. A lei deve ser obedecida, mesmo que as pessoas não pratiquem. Ah, não, eu estive, sexta-feira, fui buscar a Ayla, lá no Gama, na hora do nosso trabalho aqui. Infelizmente eu não pude participar do Ministério de Casais. Cheguei lá no supermercado, um camarada estacionou numa vaga de idoso. E a gente falou com ele: não, vocês querem arrumar confusão. Não, nós não estamos querendo brigar, nós estamos só te alertando. Isso aqui é vaga de idoso, de pessoas que têm alguma necessidade especial. E você está usando. Não tem nada não. Esse é o entendimento das pessoas. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. Então, quando um governo é justo, promove a ordem e o progresso, fazendo uma gestão honesta, usando com sabedoria os recursos e o poder que possui, o governante justo não vai pensar somente em parcelas da sociedade, mas em todos, em todos. Não é só nos seus apoiadores, tem que pensar em todos. Isso é uma prática adequada para a gente poder viver bem.
a partir do versículos 12 a 21, nós vemos várias situações que ocorrem. O governo vai dar atenção a palavras mentirosas, achará em todos os seus servos que tem erro. Né? O pobre e o usuário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos, tanto aquele que é pobre quanto aquele que empresta com soberba. O rei que julga os pobres conforme a verdade, ele firmará o seu trono. Né? A palavra fala sobre isso. A vara e a repreensão são sabedoria. Se você ama o seu filho, você tem que corrigir o seu filho, para que ele ande segundo o caminho que o Senhor tem para ele. Por quê? O filho perverso é tristeza para o pai, para a sua mãe. Mas o filho obediente é alegria, dá contentamento. E se ele não for corrigido, ele vai ter problema no futuro. No versículo 5, fala sobre a sabedoria de se evitar a devassidão. Hoje os nossos jovens são instruídos, não, você tem que se dar bem, tem que ser o cara, que sai com todas, que faz isso e que faz aquilo, e aquilo ali é caminho de destruição. Jovem, mude de vida, siga a palavra de Deus, seja sábio, há tempo para tudo, vai ter tempo para relacionamentos de casais, próprios para casamento. Se você não seguir a orientação do seu pai, da sua mãe, você vai entrar em graves conflitos com a sua identidade e com as práticas que podem te levar à perdição total. A disciplina para a criança não pode deixar de existir. Então temos que ter cuidado. Uma outra coisa que acontece muito, principalmente em governos, o elogio. Oh, você é muito bom. Se um tolo assume um governo e alguém chega perto dele e fala assim, é isso mesmo, você está fazendo muito bem. Quer dizer, um outro tolo elogiando um outro tolo dá uma exponencialidade. A tolice se multiplica de maneira incontrolável e o mal vem sobre todos. Mas se tem alguém do lado dele, graças a Deus, existem muitos cristãos que andam junto com alguns líderes governantes que falam assim, isso o senhor não pode fazer. Uma vez, o maior elogio que eu recebi de uma autoridade, numa reunião de secretários, ele falou assim, o único que diz não para mim é o Ivan. Foi assim, eu fiquei assim, até com vergonha, porque as coisas erradas que um líder fizer e alguém elogiar, ali trará consequência para todos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Temos que ver, no justo há uma liberdade dele poder cantar e falar aquilo que é bem feito, mas no perverso não há essa liberdade. Aquele que anda no caminho do mal, ele vai estar sempre preocupado. E aí, vai chegar a minha hora que eu estou fazendo coisa errada, alguém vai descobrir? Se você faz as coisas certas corretamente, você vai andar sempre despreocupado e cantando a Deus. E só o escarnecedor, as pessoas que estão sempre escarnecendo uns dos outros, são as pessoas que trazem graves problemas para a sociedade, de um modo geral. E por último, o 9, fala assim, discutir com o insensato é a pior coisa que você pode fazer. A Bíblia nos alerta que você já experimentou segurar um cachorro pela orelha? Ele vai te morder. Ele vai te morder. Por mais que na orelha dele tenha um bicho ali que você queira tirar, ele vai te morder. O insensato é assim. Você fala para ele, olha, o que você está fazendo não é bom para você e nem para os outros. Ele já começa a ficar com raiva de você. Igual o cachorro faz assim, arreganha os dentes, né? E o insensato faz desse jeito. Agora, você chega perto de um sábio e fala assim, você errou. Você não podia ter feito isso. Ele olha assim, olha,
me perdoa, você está certo. E ele fica mais sábio, porque ele não vai mais cometer aquele erro. O insensato não, ele permanece, não, é assim, eu nasci assim, eu vou viver assim e vou morrer assim, porque comigo é assim, bateu, levou. Esse é o insensato. Nós temos que tomar cuidado com isso em nossas vidas, meus irmãos, porque há uma maneira sábia de nos relacionarmos, primeiro com Deus, e esse relacionamento com Deus transforma os nossos relacionamentos com o próximo, dentro da igreja, fora da igreja, onde nós estivermos. O tempo já foi, eu vou parar por aqui, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, porque nós sempre podemos aprender algo de Ti, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz e nos transforma a cada momento, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela sabedoria que vem dela. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para ver e ouvir, para seguir conforme o Teu Santo Espírito nos ensina e conduz. Tenha misericórdia de nós, muito obrigado, e nos prepare para a nossa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém.